Salve família, mais um dia aqui no meu diário de trade. Tamo junto, espero que vocês estejam bem. Estão bom ou não? Então, vamos lá. Primeira operação do dia, stop loss aqui no GBP USD. Continuando na mesma região aqui, aquele cenário, aquela forte queda, certo? Eu querendo acompanhar essa queda, vi aqui que ele deixou liquidez aqui, né? Pegamos a vendinha aqui ontem, foi bem sucedida. Ele deu mais uma aqui, capturou a liquidez aqui bem de maneira sutil e deu outra vendinha aqui. A gente está no gráfico de 15 minutos, então essa pernada aqui que parece ser pouca é bem boa, né? Porque no 1 minuto daria uma bela da vantagem. Mas vamos lá. Ele aqui, ele foi mais uma vez aqui, ele capturou liquidez e ele deixou aqui, ó, divergência no RSI, certo? Mais uma vez aqui ele capturou liquidez aqui, capturou essa liquidez aqui e depois ele capturou aqui de novo. Aqui ele capturou de maneira mais expressiva toda a liquidez aqui, ó, que demonstrava muita força de topo. Tá vendo? O mercado aqui quase não batia aqui e tal, e dá uma furada, desce, dá uma furada, desce, né? Então fazia sentido a venda para acompanhar esse movimento aqui, e foi o que eu fiz. Bom, hoje foi o seguinte, olhando aqui no 1 minuto, o que aconteceu? Eu fiquei um pouco inseguro, né? Não é inseguro, fiquei um pouco desconfortável, porque ele fez esse choque aqui, ó, 1, 2, 3, rompeu os fundos aqui no 1 minuto, só que de maneira muito grande. Isso não é legal, eu gosto de um cenário um pouco mais micro, mas está valendo, vale, porque, né, se olhar aqui em gráficos maiores, ele poderia dar uma pernada muito boa para baixo, né, mas aqui já é uma entrega de um movimento, mas tudo bem. Aí eu entrei na operação assim mesmo, entrei na operação aqui, mais ou menos aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó, GBP USD, aí foi o que ocorreu, olha isso. A entrada foi aqui, o stop localizado logo aqui em cima, e o que aconteceu? Veio a notícia. Eu não me importo com notícia, não opero notícia, só que a partir de hoje eu não vou mais operar notícia com duas. Se tiver uma notícia de 3 touros, eu continuo fazendo o meu normal. Agora a partir de 2 aí, 2, 3, hoje foram 3 notícias de 3 touros, mais uma de 2 touros, se eu não me engano. Foram muitas notícias e isso mexeu demais com os ativos em geral. E o que aconteceu? Eu tomei aqui, acho que chamam de slippage, não sei. Meu stop estava posicionado aqui, certo? O mercado veio, subiu com tudo. Quando eu fui ver, o stop ele tava tipo, nossa, consumiu muito dinheiro da corretora, né? Em vista daquilo que era para ser estopado. Só que depois ele não caiu, ele seguiu direto. Só que o valor que me foi estopado foi ainda menor do que o valor que eu vi que chegou lá na boleta. Eu falei, nossa, meu Deus. Foi mais ou menos a metade. Mas ainda assim, ele me estopou, que era para ser essa quantidade aqui, ele me estopou aqui. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícia quando é muito pesado assim. Mais de 2, 3 notícias de 3 touros, acho que não vale a pena estar posicionado, certo? Mas aconteceu. Vamos lá, aí o mercado continuou subindo, aí eu fiz mais uma operação aqui nele, continuou subindo, até que ele capturou liquidez aqui, se eu não me engano. Ele respeitou aqui tinha um order block aqui, né, nessa região, e eu acredito que ele respeitou, capturando também essa liquidez aqui. Estou olhando aqui no gráfico de 4 horas, né, a gente olhando no gráfico de 4 horas, tá vendo? Aqui no RSI, ele renova aqui o topo, mas não renova muito bom não. E aqui, ó, chega a estar nivelado. Então, na minha concepção, valeria a pena a vendinha ali. E foi o que eu fiz, né? Só que eu tô pendurado na operação até agora, porque eu tenho alvos aí bem otimistas lá para baixo, porque isso aqui, ó, olhando em qualquer tempo gráfico, essa notícia aqui, ela vai ter a contraparte, já até teve, mas isso aqui chama-se zona de aceleração. Quando o mercado vier aqui para cair aqui, quando ele estiver aqui por perto, a tendência, não é regra, é que ele venha fechar todo esse fair value gap aqui
né? Porque muitos em outros tipos de operações aí chamam essa região aqui de zona de aceleração. Tá limpa aqui, não tem um pavio aqui pro mercado segurar, para queda segurar, né? Então é possível que ele caia bastante, mas ou não, ele pode romper o topo também e continuar. E foi isso aqui, né? Ele rompeu os fundos aqui, né? Continuou caindo. Quando ele fez um teste mais ou menos aqui nessa região, eu entrei vendido. E estou vendido aí até agora. Deu vários calor, muito calor e nada do mercado andar. Ele chegou a andar bastante aqui, chegou a pagar legal tal, mas não é o meu alvo, né? Meu alvo é minimamente 3/1. E eu segurei a operação e estou segurando a operação. Se estopar, estopou. Até porque eu vou passar agora a próxima operação. Essa aqui, o Nasdaq. Tô olhando. Parando o vídeo aqui. Eu vou concluir o vídeo a partir daqui. Eu não ia falar do Nasdaq ainda. E é o seguinte. Olha o que aconteceu aqui no GBP/USD. Ele já pagou aqui mais de 6 vezes o risco. Mais de 6 vezes o risco. Que é o normal do tipo de operação que eu faço, tá? Eu inclusive eu tive algumas vacilações na semana passada de deixar voltar um trade com mais de 5 vezes o risco, porque eu queria mais, estava de olho grande. Aconteceu isso inclusive segunda-feira também, segunda-feira, hoje é quarta, anteontem aconteceu isso, deixei voltar um trade de mais de 5 vezes o risco. Isso tem acontecido direto, graças a Deus a direção está acertando bastante. Mas aí tá o trade aí, tá? O vídeo já estava pronto. Cadê? O vídeo já estava pronto. E eu resolvi aqui complementar o vídeo, né? Porque eu tinha tinha feito o vídeo e tinha botado para renderizar aqui. Fui tirar um cochilo após o almoço, que é de lei para ir antes de academia, eu faço isso. E o vídeo tá aqui, o esquema tá aqui. Eu resolvi concluir aqui o vídeo aqui, me enfiar no meio do vídeo. E vou essa outra parte do vídeo seria falando do Nasdaq. O que aconteceu no Nasdaq foi o seguinte: eu tinha verificado, né, que o ativo já passou em all time high, já subiu muito. E tinha uma hora que ele tinha que corrigir. Eu estava esperando uma divergência na RSI e uma criação de liquidez e captura de liquidez. Eu entendi aqui como liquidez, porque aqui ele já está bem espremido já, o RSI, ele fez esse pavio aqui. Eu entendi que ele fez esse outro topo aqui, né, já sem muita vontade aqui no RSI, não renovou. Ele fez esse outro e renovou. Eu falei, agora é a hora de vender. Eu gosto muito do RSI justamente por causa disso. E quando ele veio e rompeu aqui os fundos por meio desse movimento, né, eu esperei, vou tirar isso aqui, eu esperei ele romper, ele rompeu aqui, já cabia a entrada por aqui, mas eu não entrei, eu esperei ele romper novamente, né, aí ele deixou liquidez aqui em cima, voltou, capturou essa liquidez, aí eu fiz a minha venda, e a minha venda foi aqui. E é o seguinte, qual seria aqui o meu alvo? 3/1, né? E ele foi, mastigou. Ó, ele teria pego aqui na frente, mastigou. E aqui, ó, mostrando para vocês aqui na minha plataforma onde eu opero, né? MetaTrader, que foi exatamente aqui. A minha saída foi aqui. Por que minha saída foi aqui? Porque eu achei que ele estava enrolando muito, botei o stop praticamente no zero. Ele foi lá e me tirou. Então, se eu não tiro, teria feito aqui os meus 3/1, até um pouco mais, né? Voltando aqui onde eu analiso, que é o Trade View, ó, aqui ele tinha pago mais de 4/1 e aqui 5 vezes o risco. Ah não, aqui ele teria furado lá em cima, teria me dado stop, mas aqui, ó, 4/1, mais de 4/1. Como eu queria sair aqui com 3/1, pegaria tranquilo. Infelizmente foi isso que ocorreu, mas operar na máxima histórica aí dá nisso mesmo, né? Dá essa arriscada, dá essa enrolada, porque fica muito incerto, não tem região para cima, é meio complicado. Mas foi bonito. E eu dei mole aqui na operação também, até mencionei no vídeo que eu estou substituindo, que eu não tinha visualizado aqui essa ordem block aqui no 1 minuto. Não é que é para operar, mas é um ponto de trava. Se
ele veio, né? O ativo veio. No momento que ele segurou nessa order blockzinha do 1 minuto, não é que eu faria uma compra, até cabia uma compra aqui e pagaria até bem, né? Se pagaria aqui, que mais de 4 vezes o risco, e podia ficar baseado aqui nessa liquidez que foi criada. Então, ou seja, daria uma compra aqui, mas eu estava vendido, não visualizei. Mas no ruim de tudo, eu poderia travar minha operação aqui e ter saído da operação aqui e sairia com ela com mais de 2 vezes o risco, né? Mas a conta não fecha, eu tenho que fechar com 3 vezes o risco, 3 vezes o risco. A conta fecha, até fecha com 2 vezes o risco, até fecha, mas a minha meta ali é segurar. Se voltar, voltou. E eu não segui o meu plano hoje, dei mole, saí no zero. Se eu não boto no zero, teria me pago meus 3 para 1. Se eu olho essa compra aqui, eu teria, não precisava ter comprado, mas sairia ali com meu 3 para 1, com um pouco mais de 2 para 1. Estaria bem mais positivo do que sair hoje. Mas tudo bem, foi isso que ocorreu aqui. E Nasdaq tá bonito. E falando aqui de um índice rapidinho, operação que eu não fiz, o índice hoje ele abriu, né, vamos aqui ver no 15 minutos, ele abriu aqui com esse gap malucão, pelo menos aqui na minha, no meu gráfico, o gráfico de todo mundo hoje ficou, meio doido, né, porque você tem que fazer alguns ajustes lá para quem opera com profit e tal, para quem usa sem juros ou com juros. O meu já é o completão aqui já no TradeView, eu pago assinatura, né, já para não esquentar a cabeça, porque se você não pagar você tem atraso, né, dos dados. E eu visualizei aqui, ele foi embora, ele ignorou aqui os pontos de trava aqui, então não tive como fazer nem a venda, né, infelizmente eu não tive como vender aqui em cima para surfar esse movimento, não visualizei aqui a venda que me deu. Mas continuei aqui, quando ele caiu tudo aqui, ele segurou nessa order block aqui, essa acumulação aqui, é uma estrutura de Wyckoff, né? É uma order block de tempo gráfico maior. É uma causa que gerou um efeito. E ele segurou aqui, é um ponto de parada, ele segurou aqui, e olhando no 1 minuto, o que aconteceu? Ele veio, segurou, né? Ele já estava fraco aqui no RSI, tá vendo? Ele caindo, RSI subindo, e aqui ele rompeu o topo. Ele fez esse topo aqui, fez o fundo, né? Vamos considerar aqui que ele fez o fundo. Aí ele foi rompido por meio desse movimento. Esse topo aqui. Aí ele foi rompido por meio desse movimento, né? Voltou aqui no teste, a comprinha seria aqui e saí daqui com 3 para 1. Foi bonita essa compra. Depois eu visualizei outra compra, tá? Que as duas, essa eu não fiz e essa aqui eu também não fiz, tá? Eu na hora ali fiquei meio inseguro e acabei não fazendo, mas aqui, ó, ele foi lá, pagou os 3 para 1, aí foi caindo. Tá vendo que ele tá caindo sem vontade e sem renovação no RSI? O RSI não tá nem aí para ele. Então, tipo assim, imagina, ele tá caindo, estão vendendo e ele tá caindo, mas sem vontade nenhuma de cair, até que ele, né, fez esse topo, que renovou o fundo, e depois ele foi rompido por meio desse movimento. 1, 2, 3. Rompeu aqui o topinho, né? Deixa eu marcar aqui, ó, tá vendo? Vou botar em vermelho. Ele foi rompido por meio desse movimento de 1, 2, 3, que é bonito. Então aqui eu poderia traçar, né, essa fibozinha aqui, né, só para, não é nem Fibo, é essa outra ferramenta aqui, Caixa Gann, que é a mesma coisa que Fibo praticamente. Você bota as regiões que você quiser, só quero 50% topo, topo, fundo e 50%, só para mim saber onde é que é o 50%, eu uso essa ferramenta. Então ele voltou aqui no 50%, caberia aqui a compra, né? Então a compra seria exatamente, usei a ferramenta errada, aí a compra seria exatamente aqui, stopzinho aqui embaixo, 125 pontos de stop, alvo 3 para 1, não interessa, só que, claro, desde que tenha liquidez. Tinha liquidez aqui, né? Ou para mim seria liquidez se fosse rompido. É uma liquidez no momento que é rompido, mas como o pessoal opera muito suporte e resistência, né? Isso mexe com o mercado, e isso o institucional, que é o que eu opero, eles usam, né, essas regiões justamente para poder induzir as pessoas. Então às vezes dá certo, o suporte e a resistência dá certo, e tem gente que opera isso, tem gente que ganha muito dinheiro com isso, e é bacana. O importante é você achar a sua forma. Então, achando que
que existe a possibilidade do suporte e resistência dar certo, eu coloco sempre um pouquinho mais abaixo, ou seja, é 3:1, né? Eu posso vir mais ou menos até aqui, ele teria pago mais de 3:1, depois ele foi lá e furou, né? Pagando aqui, ó, mais de, cadê? Aqui, mais de 4 vezes, quase 5 vezes o risco, né? Mas, bom, eu não peguei nenhuma das duas compras, mas foi assim, um dia foi bacana, gostei pra caramba e tá tudo certo. Valeu, rapaziada, tamo junto, segue o vídeo aí, é que tô fazendo, espero ter ajudado alguém, tô fazendo isso aqui pra mim e tentar transbordar aí na vida de alguém aí, né, de alguma forma, passar alguma informação ou algo que seja útil, que complemente a operacional da pessoa. E é o início de uma caminhada aí, um início já de 3 anos já nessa, né? Mas é início. Faculdade duraria mais. E toma aí. Valeu, tamo